Às 6h50 da manhã, de 14 de setembro de 1943, o soldado Jeppe Benedetti estava no fundo de um caminhão do exército dos EUA, rumando para o leste pelo vale de Yakima, enquanto observava os pomares de maçãs passando ao amanhecer. Aos 23 anos, ele fora capturado na Tunísia 6 meses antes. As mãos que um dia seguraram um fuzil agora transportavam apenas uma bolsa de lona para trabalho e um balde de almoço preparado pelos cozinheiros americanos. O veículo parou em um pomar nos arredores de Wati. Um capataz explicou as tarefas do dia por meio de um intérprete. Colher as maçãs com cuidado, evitar machucá-las, encher as caixas de madeira empilhadas no fim de cada fileira. Jeppe nunca havia colhido uma maçã em toda a sua vida. Ele crescera em uma vila perto de Nápoles, onde sua família cultivava azeitonas e tomates. Fora alistado no exército italiano em 1940 e enviado ao norte da África em 1941. Passara 2 anos no deserto, se alimentando de rações britânicas resgatadas de depósitos abandonados e bebendo água tão clorada que queimava a garganta. Em maio de 1943, as forças alemãs e italianas na Tunísia se renderam. Jeppe virou o prisioneiro número 47812. Os americanos o levaram para um acampamento na Pensilvânia e depois para Fort Lewis, no estado de Washington. Agora, ali no pomar, ele ouvia que ganharia 80 centavos por cada dia de serviço. O capataz entregou a Jeppe uma bolsa de colheita de lona com alça de ombro. Demonstrou como girar a fruta devagar, para que o cabinho se soltasse do galho sem rasgar. Jeppe subiu a escada de madeira encostada na primeira árvore. Esticou o braço para uma maçã. A casca era lisa e fresca na palma da mão. Ele girou. A fruta se desprendeu. Colocou-a na bolsa. Depois pegou outra e mais uma. Ao meio-dia, Jeppe havia enchido 3 caixas. Os ombros doíam do esforço na escada. As mãos grudavam com o suco das maçãs. Mas, quando o capataz contou as caixas e registrou no livro caixa, Jeppe parou e fixou os olhos nos números. Ele acabara de ganhar mais em uma única manhã do que recebera por um mês inteiro no exército italiano. Jeppe voltou ao acampamento P em Fort Lewis naquela noite, junto com o resto do grupo de trabalho. 43 homens se apertaram na caçamba do mesmo caminhão que os levara ao pomar. Estavam exaustos, mas conversavam e riam. Um prisioneiro chamado Antônio ergueu as mãos para exibi-las aos companheiros. As palmas estavam cheias de cortes pequenos de galhos e cabinhos. Ele disse que não importava. Havia comido 2 maçãs durante a colheita, e o capataz o vira fazer isso sem reclamar. No acampamento, os guardas contaram os prisioneiros ao passarem pelo portão principal. Ninguém tentara fugir. Ninguém tinha motivo para isso. Jeppe seguiu até o refeitório com os outros. O jantar foi servido às 18 horas. Naquela noite, o cardápio incluía frango assado, purê de batatas, feijão verde, pão, manteiga e café. Jeppe encheu sua bandeja e sentou-se a uma longa mesa de madeira com Antônio e mais 5 homens do time do pomar. Comeram em silêncio. O frango era de verdade, não a carne enlatada que consumiram no primeiro mês após a captura. As batatas eram autênticas. Havia pão suficiente para Jeppe pegar 3 fatias sem que ninguém o impedisse. Depois do jantar, Jeppe caminhou de volta ao seu barracão. A construção era um galpão comprido de madeira, com fileiras de beliches e um fogão a carvão em cada ponta. Luzes elétricas pendiam do teto. Os beliches tinham colchões e cobertores de lã. Jeppe dormia naquele beliche havia 2 semanas e ainda não acreditava que era real. No norte da África, ele se deitara no chão com um fuzil e um cobertor tão fino que dava para enxergar através dele. No acampamento P, descansava em um colchão sob 2 cobertas, dentro de um prédio aquecido. Ele se deitou no beliche e tentou compreender as reviravoltas em sua existência.
Jeppe fora capturado em 7 de maio de 1943, perto de Bizerta, no norte da Tunísia. Sua unidade fora cercada por tropas americanas e britânicas. Não tinham munição, comida nem água. Quando os americanos chegaram, Jeppe e outros 600 soldados italianos se renderam sem atirar. Os americanos os colocaram em caminhões e os levaram a uma área de detenção provisória perto da costa. Jeppe esperava ser fuzilado, morrer de fome ou ser espancado. Era o que os oficiais italianos diziam que aconteceria se caíssem nas mãos dos americanos. Em vez disso, soldados americanos lhes deram água, rações e cigarros. Jeppe bebeu um inteiro cantil de água em menos de 1 minuto. Um médico americano o viu vomitando logo depois e o levou a uma tenda, onde um doutor o examinou. O médico afirmou que Jeppe estava gravemente desidratado e desnutrido. Deu-lhe comprimidos de sal, mais água e instruiu para beber devagar. Nos 3 dias seguintes, Jeppe comeu mais do que nos 3 meses anteriores: carne enlatada, biscoitos, chocolate, café. Os americanos alimentavam os prisioneiros com as mesmas rações dadas aos seus próprios soldados. Jeppe não conseguia entender aquilo. Por que o inimigo faria isso? Por que ofereceriam cuidados médicos? Por que o tratariam como ser humano e não como bicho? No dia 11 de maio, Jeppe e outros 2.000 prisioneiros de guerra italianos foram embarcados em um navio Liberty com destino aos Estados Unidos. A travessia durou 19 dias. Jeppe passou a maior parte do tempo no porão, em um compartimento adaptado para prisioneiros. O lugar era apertado, abafado e fedia a suor e combustível diesel. Ainda assim, os americanos serviam refeições 3 vezes ao dia aos cativos. Pão, sopa, vegetais enlatados, às vezes carne. Jeppe devorava tudo o que lhe davam. Ele ainda comia como se estivesse faminto, pois uma parte de sua mente duvidava que a comida não acabasse. O navio atracou em Nova York no dia 30 de maio. Do convés, Jeppe avistou a Estátua da Liberdade. Ele já havia visto fotos dela em revistas antes da guerra. Agora, a via de perto, mas como prisioneiro. Os americanos transferiram os PW para trens. O de Jeppe seguiu para o oeste por 4 dias, parando em estações onde mulheres civis passavam sanduíches e café pelas janelas aos prisioneiros italianos. Jeppe não compreendia por que americanas alimentariam soldados inimigos. Um prisioneiro mais velho chamado Salvatore explicou. Ele disse que os americanos não odiavam os italianos como odiavam os alemães. Muitos tinham avós ou primos italianos. Viam os PW italianos como rapazes pobres, obrigados a lutar por Mussolini, não como verdadeiros adversários. Jeppe chegou ao Fort Lewis em 7 de junho de 1943. O acampamento ficava ao sul de Tacoma, no estado de Washington. Abrangia centenas de acres e abrigava cerca de 3.000 prisioneiros italianos. Eles moravam em barracas de madeira, cercadas por arame farpado e torres de vigia nos cantos. Mas os guardas mal se importavam com os prisioneiros, desde que seguissem as regras. Eram básicas: ficar dentro do cercado, a menos que designado para uma tarefa de trabalho, participar do chamado 2 vezes por dia. Nada de brigas, roubos ou tentativas de fuga. Jeppe não pensava em fugir. Para onde iria? Sem dinheiro, sem roupas civis, sem entender inglês e, principalmente, sem motivo para partir. O acampamento oferecia comida, abrigo, atendimento médico e segurança. Jeppe não se sentia seguro havia 3 anos. As tarefas de trabalho começaram em meados de junho. Os administradores do campo afixaram avisos em italiano, informando que os prisioneiros podiam se voluntariar para jobs agrícolas nas fazendas e pomares vizinhos. Não era obrigatório, mas quem se voluntariasse ganharia 80 cents por dia. O dinheiro podia ser gasto na cantina do acampamento
ou guardado em uma conta de prisioneiro. Jeppe se inscreveu na hora. A maioria dos outros também. Eram fazendeiros, operários e trabalhadores de fábrica. Sabiam usar as mãos e queriam o pagamento. No dia 18 de junho, Joseph integrou sua primeira equipe de trabalho. 20 prisioneiros subiram em um caminhão às 6 horas e foram para uma fazenda de trigo perto de Olympia. O fazendeiro demonstrou como usar a debulhadora. O serviço era pesado, monótono, com poeira sufocante, mas o homem os tratava com justiça. Forneceu água, pausa para almoço e pagou no fim do dia. Jeppe ganhou 80 cents. Ele segurou as moedas na mão e as fitou. Dinheiro americano, moeda de curso legal. Podia gastá-lo como quisesse. Naquela noite, Joseph foi à cantina do acampamento com Antônio e mais 3 prisioneiros. Era um prédio pequeno perto do portão principal, onde se compravam cigarros, doces, sabão, papel para cartas e outros itens. Jeppe comprou um maço de Lucky Strike por 15 cents e uma barra de Hershey por 5 cents. Sobraram-lhe 60 cents. Resolveu poupá-los. Nos 3 meses seguintes, Joseph trabalhou em fazendas por toda a região do Puget Sound. Trigo, batatas, beterrabas para açúcar, colheita de frutas vermelhas. O esforço era sempre exaustivo, mas nunca desumano. Os fazendeiros americanos precisavam de mão de obra. A guerra levara a maioria dos jovens. As propriedades dependiam de mulheres, homens mais velhos e prisioneiros de guerra para colher tudo. Sem os PW, as safras apodreceriam nos campos. Em setembro, Jeppe havia juntado 47 dólares em sua conta de prisioneiro. Aprender inglês suficiente para captar ordens simples sem intérprete. E começara a perceber algo curioso em sua condição. Sentia-se mais feliz como prisioneiro na América do que jamais se sentira como soldado na Itália. No dia 8 de setembro de 1943, a Itália se rendeu às forças aliadas. A notícia veio pelo rádio do acampamento durante o chamado noturno. Joseph ficou em formação ouvindo. A Itália assinara um armistício. Mussolini fora preso. O rei fugira de Roma. O exército italiano se dissolvera. As tropas alemãs ocupavam o norte da Itália. Jeppe não sabia o que sentir. A guerra acabara para seu país, mas a nação estava em pedaços. Sua família vivia em uma vila que agora devia estar sob controle alemão. Não tinha como contatá-los, nem saber se estavam vivos ou mortos. Naquela noite, o comandante do acampamento se dirigiu aos prisioneiros. Ele esclareceu que, de acordo com a Convenção de Genebra, os prisioneiros de guerra italianos continuavam detidos mesmo após a rendição da Itália. Mas o governo dos Estados Unidos lhes apresentava uma opção. Podiam ficar como prisioneiros comuns ou ingressar nas unidades de serviço italiano. O ISU era um programa recente que permitia aos prisioneiros italianos trabalhar com maior autonomia em troca de um compromisso de colaboração com os Estados Unidos. Os membros do ISU ganhavam melhor salário, mais liberdade para se deslocar e a chance de atuar em empregos civis. Jeppe se inscreveu no ISU no dia seguinte, assim como 90% dos prisioneiros em Fort Lewis. O ISU transformou tudo. Jeppe foi transferido do acampamento principal para uma instalação menor perto de Spokane. O novo local tinha menos limitações. Os membros do ISU podiam sair do acampamento nos fins de semana com uma permissão. Podiam participar de missas na cidade. Podiam interagir com civis. A primeira folga de fim de semana de Jeppe foi em 2 de outubro de 1943. Ele entrou em Spokane vestindo o uniforme de prisioneiro com o distintivo do ISU. Sentia-se ansioso e vulnerável, mas ninguém o encarava. Ninguém gritava ou o ameaçava.
Uma senhora idosa em um ponto de ônibus perguntou em italiano precário se ele precisava de indicações. Jeppe respondeu que procurava uma igreja católica. A mulher indicou o caminho para Our Lady of Lourdes. Jeppe assistiu à missa naquele domingo. A igreja estava repleta de famílias italo-americanas. Após o culto, várias pessoas se aproximaram dele. Perguntaram de qual região da Itália ele era. Convidaram-no para o almoço. Jeppe passou a tarde na casa de uma família chamada Russo. Eles o serviram com massa, salsicha e vinho. Indagaram sobre a família dele na Itália. Contaram sobre parentes na Calábria. Jeppe saiu da casa dos Russo às 17 horas. Caminhou de volta ao acampamento, refletindo sobre uma sensação inesperada. Ele se sentia bem-vindo. Nos 2 meses seguintes, Jeppe trabalhou em um pomar de maçãs nos arredores de Yakima. O dono do pomar era um homem chamado Harold Jensen, que havia imigrado da Dinamarca em 1920. Jensen tratava bem os trabalhadores italianos. Pagava em dia. Oferecia almoço e pausas para café. Nunca elevava a voz nem os intimidava. A colheita de maçãs terminou no final de novembro. Jeppe voltou ao acampamento perto de Spokane. Tinha economizado $127 em sua conta de prisioneiro. Além disso, recebera cartas da família Russo convidando-o para o jantar de ação de graças. Jeppe compareceu ao Ação de Graças na casa dos Russo em 25 de novembro de 1943. Havia 14 pessoas à mesa. Os Russo, seus 3 filhos, 2 casais de avós, primos e Jeppe. O cardápio incluía peru, purê de batatas, recheio, molho de cranberry, feijão verde, pães e torta de abóbora. Jeppe nunca vira tanta comida em uma só mesa. A senhora Russo explicou cada prato em italiano. Contou que, nos Estados Unidos, as famílias se reuniam no Ação de Graças para agradecer pelas bênçãos recebidas. Jeppe observou a mesa. Essas pessoas haviam recebido um soldado inimigo em sua casa para dividir uma refeição festiva. Tratavam-no como um deles. Pensou na própria família na Itália. Questionou se eles tinham o que comer, se estavam a salvo, se um dia os veria novamente. Após o jantar, Jeppe sentou-se na sala de estar com o senhor Russo e o pai dele. Fumaram cigarros e conversaram sobre a guerra. O pai do senhor Russo imigrara da Sicília em 1903. Disse que ainda se via como italiano, mas os filhos eram americanos, nascidos ali. Falavam inglês. Jamais voltariam à Itália. Jeppe perguntou se isso o entristecia. O idoso negou. Afirmou que a América oferecerá à família chances que a Itália nunca daria. Seu filho tinha uma mercearia. Os netos estudavam, comiam bem, estavam seguros. O que mais um homem poderia desejar? Jeppe retornou ao acampamento naquela noite, ponderando as palavras do velho. O que mais um homem poderia desejar? Comida, segurança, oportunidades. Como prisioneiro nos Estados Unidos, Jeppe tinha os 3. Na Itália, como soldado, não possuía nenhum. Em dezembro, Jeppe foi designado para uma nova tarefa. O serviço florestal dos EUA precisava de homens para combater um incêndio florestal nas montanhas Cascade. Jeppe e outros 30 membros do ISU se voluntariaram. Passaram 2 semanas abrindo barreiras contra o fogo e transportando equipamentos por terrenos montanhosos. O serviço era exaustivo e arriscado, mas o serviço florestal pagava $1,20 por dia e os respeitava. Quando o fogo foi controlado, o supervisor do serviço florestal apertou a mão de Jeppe e agradeceu por sua ajuda. Jeppe não soube o que responder. Era um prisioneiro sendo louvado por auxiliar no combate a um incêndio em um país em guerra com sua terra natal. A contradição lhe doía a cabeça. No Natal, Jeppe completava 7 meses nos Estados Unidos. Havia laborado em fazendas, pomares e florestas.
ganhara $183. Frequentara missas, compartilhara refeições festivas com famílias italo-americanas e aprendera inglês suficiente para conversas simples. Começara também a refletir sobre o que viria ao fim da guerra. A Convenção de Genebra determinava que os prisioneiros de guerra fossem repatriados assim que as hostilidades terminassem. Jeppe seria mandado de volta à Itália, para um país ocupado pelos alemães, arrasado pela guerra e com um futuro incerto. Jeppe não queria retornar. Em 15 de janeiro de 1944, ele participou de uma dança no salão de recreação do acampamento. O local havia construído um teatro e promovia eventos sociais para membros da ISU. Famílias italo-americanas da região foram convidadas. Na dança, Jeppe conheceu uma moça chamada Maria Barolei. Ela tinha 21 anos, nascida em Spokane, de pais que imigraram da Abruzzo. Maria era secretária em um escritório de advocacia. Falava italiano e inglês com fluência. Ela convidou Jeppe para dançar. Ele respondeu que não sabia danças americanas. Ela prometeu ensiná-lo. Eles dançaram por 3 músicas. Depois, sentaram-se e conversaram por 2 horas. Maria indagou sobre a família dele. Jeppe descreveu sua aldeia, os pais e as 2 irmãs mais novas. Ele não recebia cartas delas desde antes da captura. Não sabia se estavam vivas. Maria disse que rezaria por elas. Jeppe perguntou sobre a família dela. Maria contou que o pai possuía uma padaria. A mãe ajudava na administração. Ela tinha 3 irmãos. 2 serviam no exército dos EUA. Um estava no norte da África. O outro, na Inglaterra, se preparando para a invasão da França. Jeppe a fitou. Os irmãos dela lutavam pela América. Ele havia combatido contra a América. Agora dançava com ela em um evento social de um acampamento de prisioneiros. A guerra não fazia sentido. Maria pareceu captar sua perplexidade. Ela explicou que os pais ficaram abalados quando os filhos se alistaram. Não por apoiarem Mussolini, eles o detestavam, mas porque ainda tinham parentes na Itália e temiam que os rapazes enfrentassem primos ou amigos de infância. Maria observou que o conflito gerava dilemas impossíveis para famílias italo-americanas. Ainda assim, sua família acreditava que os EUA estavam certos em lutar, que a democracia merecia defesa, que a liberdade valia o esforço. Jeppe encontrou Maria novamente no fim de semana seguinte. Ela foi à missa na Our Lady of Lourdes. Jeppe sentou-se com a família dela durante o culto. Após a cerimônia, o pai de Maria convidou Jeppe para a padaria. A loja era um estabelecimento modesto na East Sprague Avenue. Jeppe nunca vira tanto pão reunido. Pães empilhados nas prateleiras, pãezinhos em cestos, doces em vitrines de vidro. O pai de Maria contou que assava toda manhã a partir das 4 horas. Empregava 2 ajudantes. Vendia pães para restaurantes, mercearias e clientes comuns. Jeppe perguntou se precisava de mais mão de obra. O pai de Maria o observou com atenção. Indagou se Jeppe sabia assar. Ele admitiu que não, mas poderia aprender. O pai disse que conversaria com a administração do acampamento. 2 semanas depois, Jeppe começou a trabalhar na padaria Barolei, 4 dias por semana. Ele ficava das 500 às 300 horas. Depois voltava ao acampamento. O serviço era quente e monótono, amassando massa, moldando pães, enchendo fornos. Mas Jeppe apreciava. Gostava do aroma de pão fresco. Preferia o ambiente interno ao frio e à chuva do exterior. E gostava da companhia de Maria. Ela atuava na padaria nos fins de semana, auxiliando a mãe no balcão. Jeppe a via durante as pausas. Conversavam por alguns minutos antes de ele retomar o trabalho na massa. Em março, Jeppe e Maria passavam todos os fins de semana juntos. Iam à igreja, assistiam a filmes, passeavam pelo Monito Park. Os pais de Maria aprovavam o namoro.
Reconheciam que Jeppe era um homem decente preso em circunstâncias ruins. Sabiam também que ele não poderia permanecer nos EUA após o fim da guerra. Jeppe compreendia isso, mas recusava-se a aceitar. Em abril de 1944, Jeppe escreveu aos pais. Contou que estava vivo e bem, em um acampamento de prisioneiros no estado de Washington. Mencionou o emprego na padaria e o dinheiro que ganhava. Falou que conhecera uma moça. Não tinha certeza se a carta chegaria. O correio para a Serra Itália ocupada era precário, mas valia tentar. Jeppe obteve resposta em julho. A mãe havia respondido. A mensagem era curta e cautelosa para driblar os censores militares. Ela informou que a família estava viva. O pai continuava trabalhando. As irmãs estavam seguras. A aldeia fora ocupada pelos alemães e depois libertada pelos americanos. Havia comida, mas pouca. Trabalho, mas escasso. Ela agradeceu por ele estar a salvo. Rezava por ele diariamente. Não questionou quando ele voltaria. Jeppe leu a carta 5 vezes. A família estava viva. Isso era essencial. Mas viviam em um país devastado pela guerra. O que faria ao retornar? Não haveria empregos, comida ou perspectivas. Nos EUA, ele tinha tudo isso. Em agosto, Jeppe tomou sua decisão. Pediu Maria em casamento. Ela aceitou. Casaram-se em 3 de setembro de 1944, na Our Lady of Lourdes. A cerimônia foi simples. A família de Maria compareceu. Alguns amigos de Jeppe do acampamento compareceram à cerimônia. O comandante do campo concedeu a Jeppe uma folga de fim de semana para ficar com a nova esposa. Jeppe e Maria se instalaram em um apartamento modesto próximo à padaria. De acordo com as normas da ISU, prisioneiros de guerra casados podiam residir fora do acampamento junto com suas esposas. Jeppe prosseguiu no emprego na padaria. Ele progrediu mais rapidamente no aprendizado do inglês ao morar com uma americana. Aprendeu os costumes americanos, a culinária local, o jeito de pensar por aqui. No entanto, continuava sendo, juridicamente, um prisioneiro de guerra. Sua condição só mudaria com o fim do conflito e a assinatura dos tratados de paz. O conflito na Europa terminou em 8 de maio de 1945. Já o da Pacífico acabou em 15 de agosto de 1945. Jeppe aguardava as ordens de repatriação. Elas surgiram em outubro. Todos os prisioneiros italianos deviam voltar à Itália até o final de 1945. Jeppe contestou a determinação. Enviou documentos justificando seu casamento com uma cidadã americana e o desejo de permanecer nos Estados Unidos. O recurso foi rejeitado. A Convenção de Genebra exigia a repatriação de todos os prisioneiros, sem exceções. Em 12 de novembro de 1945, Jeppe se despediu de Maria na estação de trem de Spokane. Ele jurou que retornaria. Ela prometeu esperá-lo. Jeppe embarcou no trem junto a outros 200 prisioneiros italianos. O trem seguiu rumo ao leste até Nova York. Durante a viagem, Jeppe contemplava pela janela a paisagem americana se desdobrando. Fazendas, vilarejos, centros urbanos, montanhas, rios. Como prisioneiro, ele havia explorado mais da América do que muitos americanos nativos veriam em uma vida inteira. Em 20 de novembro, Jeppe subiu a bordo de um navio com destino a Nápoles. A travessia durou 14 dias. Jeppe permaneceu no convés, enquanto o barco adentrava a Baía de Nápoles. Ele avistou o Monte Vesúvio ao longe. Viu a cidade se espalhando pelas encostas das colinas. Estava em casa, mas não se sentia mais assim. Jeppe chegou à sua vila em 8 de dezembro de 1945. A família o esperava. Sua mãe chorou ao vê-lo. O pai o abraçou em silêncio. Suas irmãs haviam crescido. Não eram mais crianças. A vila estava transformada.
Metade das construções sofrera danos ou fora destruída. Não havia energia elétrica. As estradas cheias de buracos. As pessoas pareciam magras e exaustas. Jeppe passou a primeira semana auxiliando o pai na restauração da casa. Soldados alemães a haviam usado como alojamento na época da ocupação. Eles quebraram móveis, furaram paredes, levaram tudo de valor. Jeppe e o pai laboraram do nascer ao pôr do sol, trocando telhas do telhado, consertando paredes, reconstruindo o galinheiro. À noite, Jeppe narrava à família suas experiências na América. Falou do acampamento de prisioneiros, dos pomares de maçã, da padaria de Maria. A mãe indagou se ele pretendia voltar. Jeppe confirmou. Já havia solicitado os papéis de imigração. O trâmite seria demorado, mas Maria contava com um advogado em Spokane para agilizá-lo. O pai perguntou se Jeppe tencionava trazê-los para a América. Jeppe respondeu que tentaria. Porém, as cotas de imigração eram rígidas. Poderia levar anos, ou talvez nunca ocorresse. Jeppe permaneceu 6 meses na Itália, na expectativa da aprovação dos documentos de imigração. Fez bicos variados, ajudou agricultores na semeadura, consertou edificações. O salário mal dava para nada. A economia estava em ruínas. Havia comida, mas escassa. As pessoas se viravam com pão, vegetais e o que conseguiam trocar ou permutar. Em junho de 1946, Jeppe recebeu uma carta de Maria. Seus papéis de imigração foram liberados. Ele foi enquadrado como cônjuge de cidadã americana. Podia voltar aos Estados Unidos. Jeppe se despediu da família em 28 de junho de 1946. A mãe chorou mais uma vez. O pai apertou sua mão e lhe disse para cuidar bem da esposa. As irmãs lhe entregaram cartas para postar ao chegar na América. Jeppe partiu de navio em Nápoles no dia 1º de julho. A viagem levou 16 dias. Ele desembarcou em Nova York em 17 de julho. Maria o aguardava no cais. Jeppe a avistou no meio da multidão. Ela acenava. Ele se abriu caminho entre os demais passageiros e a alcançou. Abraçaram-se em silêncio. Jeppe e Maria voltaram a Spokane de trem. Jeppe retomou o trabalho na padaria. O pai de Maria o tornou sócio integral em 1948. Renomearam o estabelecimento como Padaria Barolei e Benadetti. O empreendimento prosperou. Contrataram mais funcionários. Inauguraram uma segunda filial. Em 1950, Jeppe juntara dinheiro suficiente para trazer os pais e as irmãs à América. Eles chegaram em setembro. O pai passou a trabalhar na padaria. A mãe auxiliava Maria na lida da casa. As irmãs ingressaram na escola e aprenderam inglês. Jeppe obteve a cidadania americana em 1951. Inscreveu-se para votar. Comprou uma casa. Ele e Maria tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Jeppe ensinou italiano aos filhos. Contou-lhes histórias da vila natal, mas também enfatizou que eram americanos. Esta era a terra deles. Tinham chances que ele jamais sonhara. Deviam ser gratos. Jeppe laborou na padaria até se aposentar em 1978. Ele e Maria venderam o negócio para um de seus filhos. Eles desfrutaram da aposentadoria, fazendo viagens, encontrando parentes na Itália, participando de missas na igreja e curtindo momentos ao lado dos netos. Jeppe nunca falava abertamente sobre a guerra. Seus filhos sabiam que ele fora um prisioneiro de guerra. Sabiam que ele colhera maçãs no estado de Washington e conhecido a mãe deles em uma dança no acampamento. Mas ignoravam os pormenores. Não sabiam da campanha no norte da África. Não imaginavam a fome, o medo e a desorientação que enfrentara. Não compreendiam o quão inusitado fora descobrir a felicidade enquanto cativo. Em 1995, um historiador local conversou com Jeppe para um estudo sobre prisioneiros italianos de guerra em Washington.
O pesquisador questionou por que Jeppe optara por permanecer nos Estados Unidos em vez de voltar à Itália após o conflito. Jeppe ponderou demoradamente antes de responder. Ele explicou que ficara porque a América lhe proporcionara algo que a Itália jamais poderia oferecer, além de comida, emprego ou proteção. A América lhe dera a possibilidade de traçar o próprio destino. Na Itália, seu caminho estava traçado de antemão. Ele laboraria na terra do pai. Casaria com uma moça da vizinhança. Teria filhos que repetiriam o mesmo ciclo na roça. Não havia opções, nem chances, nem saídas. Nos EUA, mesmo como prisioneiro, ele tivera alternativas. Podia laborar, podia ganhar seu sustento. Podia se relacionar com outros. Podia se unir em matrimônio à pessoa de sua escolha. Podia erguer uma existência conforme seus desejos. Jeppe afirmou que era por isso que tantos prisioneiros italianos relutavam em regressar. Não por desamor à Itália, mas porque os Estados Unidos proporcionavam uma liberdade inédita em suas vidas. Jeppe Benadetti faleceu em 4 de março de 2003, aos 83 anos. Foi sepultado no cemitério Holy Cross, em Spokane. Seu velório reuniu mais de 200 pessoas, familiares, amigos, ex-funcionários e membros da paróquia Our Lady of Lourdes. O padre que proferiu o elogio fúnebre descreveu Jeppe como a essência mais nobre da Itália e da América. Ele herdara a dedicação ao trabalho e a devoção religiosa de sua origem italiana. Absorvera o entusiasmo e as possibilidades de sua nação adotiva. Na recepção após o enterro, o filho mais velho de Jeppe compartilhou uma anedota. Contou que o pai guardara o uniforme de prisioneiro em uma caixa no sótão por 50 anos. O filho, certa vez, perguntara o motivo. Jeppe respondera que era um lembrete, um símbolo de que, por vezes, as piores adversidades podem conduzir às maiores bênçãos. Se Jeppe não tivesse sido capturado na Tunísia, jamais pisaria na América. Jamais encontraria Maria. Jamais edificaria uma vida em Spokane. Em vez disso, retornaria à aldeia após a guerra e seguiria o roteiro imposto. Mas a prisão o libertara de verdade. Hoje em dia, poucos em Spokane se recordam dos acampamentos de prisioneiros italianos. As estruturas sumiram. Os pomares deram lugar a bairros residenciais. Os homens que colhiam frutas, combatiam incêndios e desposavam moças americanas já se foram em sua maioria. Contudo, os filhos e netos permanecem. Eles gerenciam empresas, servem nas forças armadas, lecionam em salas de aula. São médicos, advogados e engenheiros. São americanos de sobrenomes italianos que preservam relatos que os pais raramente narravam. Esses homens merecem ser recordados.